programa Justiça Gaúcha de hoje é especial. Vamos conhecer os dois desembargadores que concorrem à presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. José Aquino Flores de Camargo e Marcelo Bandeira Pereira. A eleição vai acontecer no próximo dia 12 de dezembro, segunda-feira, a partir da 1h30 da tarde, no plenário do Tribunal de Justiça do Estado. O desembargador eleito terá seu mandato no biênio 2012-2013. Nosso programa especial será dividido em 2 blocos de 15 minutos, um para cada desembargador. A produção do Justiça Gaúcha, sob a coordenação da Unidade de Imprensa do Judiciário Gaúcho, elaborou perguntas. Cada um dos candidatos vai ter o direito de responder as mesmas perguntas em um tempo máximo de 3 minutos, através de um sorteio. Com a presença dos 2 candidatos, ficou definido que a primeira parte do programa será a entrevista com o desembargador Marcelo Bandeira Pereira. Seja bem-vindo, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, o prazer é meu. Desembargador, primeiramente, nos apresente os componentes de sua chapa e qual o seu projeto de maior relevância para a administração do Tribunal de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul nos próximos 2 anos. Bem, a administração do tribunal é composta do presidente, de 3 vice-presidentes e de um corregedor-geral da Justiça. Esses serão os cargos que serão objeto da eleição que acontecerá no dia 12 próximo. E, então, indo direto à resposta à pergunta, o primeiro vice-presidente que figura na minha chapa é o desembargador Guinter Spode, um juiz antigo também, e dentre outras atividades que exerceu ao longo da carreira e associativas, eu destacaria aqui a participação dele efetiva. Ele foi presidente da Júris durante esse período, foi presidente de grupo ibero-americano da União Internacional de Magistrados, foi presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, um órgão consultivo da OEA, foi presidente, como disse, da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, foi secretário-geral da MB e foi fundador e presidente da Cooperativa de Crédito dos Juízes do Rio Grande do Sul, o Sicredi Ajuris. Na segunda vice-presidência, nós apresentamos na chapa o colega desembargador Cláudio Baldino Maciel, que também foi presidente da Júris e, a par de ter sido presidente da Júris, foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, ainda foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da República no período de 2003 a 2004, observador internacional da Organização das Nações Unidas para o processo de reconstituição da Corte Suprema e do Tribunal Constitucional do Equador, em 2005, a par de atividades outras. Na terceira vice-presidência, nós temos o colega desembargador André Luiz Planella Vilarinho, que é oriundo do Ministério Público. Ele ingressou na magistratura como desembargador pelo 5º Constitucional do Ministério Público, e lá no Ministério Público ele exerceu também diversas atividades, inclusive administrativas, foi coordenador das promotorias criminais do Ministério Público, diretor do Sistema Penitenciário do Estado em 2 gestões, com governos diferentes, promotor assessor do Procurador-Geral de Justiça, coordenador das promotorias criminais e, como corregedor-geral da Justiça, candidato a corregedor-geral da Justiça, temos na chapa o colega, o desembargador Orlando Reman Júnior, que também exerceu inúmeras atividades no tribunal, na parte administrativa, figurou no CORAD, que é o Conselho de Recursos Administrativos, também integrou a Comissão de Programa da Qualidade Total no Judiciário, por 2 vezes Comissão de Organização Judiciária, Regimento e Assuntos Administrativos e Legislativos, a Comissão do CODE, e que integra atualmente o órgão especial, que é o órgão de cúpula do tribunal, a representação do Tribunal Pleno, e ele ocupa essa condição, ocupa na condição de desembargador que teve o maior número de votos. Ele foi eleito para esse fim. E quanto aos projetos, na verdade, aquilo com o que nós estamos nos deparando agora, não se trata bem assim de um projeto, é uma necessidade, algo que aí está posto e que não tem retorno. Nós estamos vivendo agora um processo de mudança de paradigma, que é o processo da virtualização. A transformação do processo papel em processo virtual. É algo ao que já se deu curso
e é um caminho, enfim, um caminho sem volta, e atenção, além de todo o mais que a administração há de se ocupar, mas uma atenção especialíssima há de ser dedicada a esse processo virtual. Desembargador, o Judiciário Gaúcho tem hoje cerca de 4 milhões de processos em tramitação. No entanto, possui 1.900 cargos vagos de servidores e 100 de magistrados. O que fazer para enfrentar a sobrecarga de trabalho e a limitação para essa contratação de pessoal? Realmente este é um problema muito grave com que se defronta o Judiciário, não apenas o Judiciário Gaúcho, mas o Judiciário brasileiro, porque é sabido, é público e notório que de tempos para cá, inclusive pela própria insuficiência do Estado, as demandas acabaram se judicializando. Todos os problemas sociais e problemas que ocorrem na área do Estado, que não atende exatamente aquilo que deve atender, acabam vindo ao Judiciário e não há condições orçamentárias de se acompanhar na mesma proporção com o aumento da estrutura necessária para atender essa demanda cada vez mais crescente. Então, o que se impõe a solução de se qualificar, investir sempre na qualificação do nosso pessoal, juízes e servidores, buscar-se a tomada de providências no sentido de dar ênfase a ações coletivas. A resolução de uma ação coletiva acaba eliminando milhares de ações que seriam individualmente propostas. Também esforços que o tribunal há de fazer internamente no sentido de firmar jurisprudência através de enunciados que podem ser tirados pelo seu centro de estudos, que poderão servir de orientação para os juízes de primeiro grau e também para simplificar julgamentos, na medida em que, havendo um enunciado, não se faz necessária muita fundamentação para justificar certa postura. Basta a menção, a existência, enfim, desse enunciado. Também é indispensável, é claro que é indispensável, na medida do possível, buscar se aproximar o mais possível os nossos recursos materiais e humanos da necessidade. Sempre há carência, o Estado sempre lida com carência, mas há essa necessidade. E para isso nós precisamos atuar com efetividade no sentido de obter melhor orçamento. Essa é uma luta constante e, inclusive fazer esforços para, no plano nacional, interferir para a alteração do limite de pessoal no orçamento, que hoje é 6%, o limite de pessoal, e hoje está presente aqui uma clara necessidade, principalmente para um poder como o Judiciário, que é prestador de serviço, ele não é realizador de obras, há uma necessidade de aumentar a possibilidade de maior incremento do pessoal humano. Afinal, nós prestamos serviços e precisamos de pessoas que realizem essas atividades. O plano de carreira dos servidores, que está em fase de discussão e elaboração, é outro grande desafio do Tribunal de Justiça do Estado. Como o senhor pretende trabalhar esta questão? Bom, esse é um anseio muito antigo dos servidores do Poder Judiciário. Eu recordo que ao tempo em que eu fui corregedor-geral da Justiça, isso lá em 2002, já se discutia esse plano de carreira. Mas, felizmente, nos últimos tempos, houve avanços expressivos. Eu tenho conhecimento de que na comissão própria do Tribunal de Justiça, presidida pelo desembargador Voltaire, inúmeras, dezenas de reuniões foram feitas até que se chegou a um projeto que está em vias de ser apreciado pelo órgão especial do tribunal. Seria a última instância dentro do tribunal para, a partir dali, ser encaminhado à Assembleia Legislativa para aprovação. Tenho conhecimento também, embora não estando na administração, tenho conhecimento de que o que hoje se tem desafia correções, porque é um plano existem muitos fatores complicadores, não é por nada que esse projeto está há tanto tempo sendo gestado. Existem ainda questões que precisam ser acertadas, mas há necessidade de que se veja aprovado esse plano o quanto antes, ainda que questões ainda não bem resolvidas possam continuar a ser objeto de estudo para alterações posteriores. Mas é imprescindível que se dê curso,
porque é a partir do plano de carreiras que nós vamos encontrar e nós vamos viabilizar o incentivo ao servidor de progressões, cria-se uma situação de certeza que deixará os servidores em condições de prestar um melhor serviço e também para o tribunal é absolutamente indispensável contar com um plano de carreiras, até porque no momento atual, como existe a previsão de alteração de cargos, os concursos eles estão paralisados, porque se vai fazer um concurso para algo que hoje é de um modo e amanhã vai ser de outra forma. Então, para o tribunal também, esta situação de incerteza ela precisa ser resolvida. Por que o senhor quer ser presidente do Tribunal de Justiça do Estado? Bem, eu entrei no Poder Judiciário do Estado, então como funcionário, no Tribunal de Alçada, extinto e já saudoso Tribunal de Alçada, há 38 anos. Entrei no tribunal, entrei como funcionário do tribunal. E no Tribunal de Alçada, eu entrei como secretário adjunto, eu passei por todos os cargos no Tribunal de Alçada e em 1978 me exonerei para assumir como juiz de direito, então juiz adjunto, me exonerei na condição de diretor-geral do Tribunal de Alçada. E de lá, de 78 até hoje, nós temos praticamente, foi em abril, nós temos praticamente 34 anos de magistratura. Durante esse tempo, eu tive a aventura, além da jurisdição e de ter percorrido todo o Estado, como é comum de todos os juízes de carreira, mas eu tive a aventura de várias vezes atuar na administração. Eu fui juiz assessor da presidência do Tribunal de Justiça de 1990 a 1992, nas gestões dos desembargadores, saudosos desembargadores Nelson Luiz Pupiri e José Barizon. Em 2002, 2013, eu fui o Corregedor-Geral da Justiça, época em que foi presidente do tribunal o desembargador José Eugênio Tedesco. Posteriormente, em 2007, 2008, eu fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Fui corregedor e presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desde 2002, eu atuo no órgão especial do Tribunal de Justiça, onde atuam apenas os 25. Antes os 25 mais antigos, hoje 12 mais antigos e 12 eleitos, além do presidente. E esse órgão, como eu disse antes, é o órgão de cúpula do tribunal e por ali passam todas as decisões administrativas mais importantes do tribunal. Então, diante de todo essa longa estada no Poder Judiciário, eu me sinto efetivamente preparado para enfrentar este desafio. Eu quero, por isso, eu me sinto preparado e acho também que chegando nesse estágio e sendo hoje o mais antigo daqueles que podem ser eleitos, mais antigo, eu quero, mas mais do que querer, eu acho que eu tenho o dever para com o Poder Judiciário de colocar, como fiz, o meu nome à disposição, e com muito mais segurança ainda dessa condição que entendo que tenho de administrar, em face da companhia seleta daqueles que integram a minha chapa. Desembargador, nós temos agora um espaço para suas considerações finais. Nós precisamos materializar essa qualidade em termos de lideranças. Também nós precisamos atuar junto aos tribunais superiores e ao Conselho Nacional de Justiça, porque hoje nós passamos também por um processo de federalização da Justiça. O Conselho Nacional ele intervém diretamente nos tribunais. Então nós precisamos nos mostrar, e eu acho que essa condição de liderança, em face dela, é que nós vamos conseguir aqueles recursos que vão possibilitar, inclusive, o atendimento daquela demanda que hoje se mostra desequilibrada, uma demanda maior do que as possibilidades, e com uma observação final que é imprescindível, que é aquela visão de um homem público, que esteve durante todo esse tempo sabendo que nós somos prestadores de serviço e que o nosso foco, embora nos interesse, e tem que interessar o magistrado, nos interessa o servidor. Então, ainda que nós tenhamos que ter estes olhos internos, nós precisamos ter em mente que o nosso foco mesmo é e deve ser o jurisdicionado.
Nós agradecemos a presença do desembargador Marcelo Bandeira Pereira aqui no programa Justiça Gaúcha.